faz bem ao mar, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz. Bom dia, igreja. Graça e paz de Cristo Jesus. O salmista diz: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Teu coração seja assim, alegre e grato ao Senhor por mais um dia de vida e mais um dia para estarmos também na presença do Senhor. Este dia, na cristandade, o primeiro dia da semana, o domingo do Senhor, é o dia que a igreja cristã se levanta para adorar ao Deus único e verdadeiro. Eu convido você nesse instante a buscar a face do Senhor em oração. Este que é o nosso primeiro contato na escola dominical da igreja, né? Como pastor da igreja. E é para mim uma alegria muito grande. O ensino dominical, a escola dominical é uma joia preciosa na vida da igreja. Se a igreja precisa crescer, se a igreja quer crescer, ela precisa desenvolver na sua doutrina, no seu aprendizado da palavra de Deus. E a escola dominical é uma fonte, é um manancial para jorrar do ensino de Deus. E tem a peculiaridade da gente poder participar, né? A escola dominical não é o pastor pregando. A escola dominical é um ensino compartilhado da palavra de Deus. Então vamos louvar a Deus por isso, vamos agradecer ao Senhor também por isso. Vamos louvar ao Senhor em oração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos nesta manhã te dizer, ó Deus, o quanto somos dependentes de Ti, o quanto adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade, da Tua grandeza, da Tua majestade.
O salmista diz que os céus proclamam, manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E nós estamos aqui, Pai, para manifestar o quanto o Senhor é grande, excelso, majestoso, e o quanto nós somos dependentes de Ti. Estamos aqui para Te adorar, para Te servir, para Te cultuar e para ouvir a Tua voz. Ministra com poder, graça aos nossos corações. Estamos retomando, ó Deus, a escola dominical de forma presencial, de forma ativa, em meio à pandemia ainda que ronda a sociedade, que tanto amedronta e que tanto pânico trouxe, tanta tristeza e luto trouxe à população do nosso país e ao mundo como um todo. Mas como igreja do Senhor, Pai, estamos aqui na proposta de buscar a Tua face, também para que o Senhor dissipe todo o mal que ronda o nosso país. Que o Senhor extermine com esta pandemia, Pai. Liberta-nos destes vírus que têm trazido tanto mal à nossa sociedade. E dá-nos, ó Deus, o privilégio de voltarmos à nossa rotina normal de serviço, de atividades, de encontros, de cultos, de abraços, de festividade. É o que nós queremos, Pai. E nós sabemos que o Senhor tem pleno domínio de tudo que acontece. Clamamos, ó Deus, pelas vidas que estão enlutadas, pelas catástrofes que têm sucedido em nosso Brasil. Ontem lá em Minas Gerais, ó Deus, o desabamento daquela rocha que levou vidas e deixou tantas outras feridas. Meu Deus, socorre aqueles que estão nos hospitais, socorre aqueles que estão enlutados porque perderam seus entes queridos. E, ó Deus, socorre tantos outros que pelo Brasil afora estão vivendo calamidade por conta das enchentes, dos desabamentos, pessoas que estão, ó Deus, nos abrigos. Meu Deus, usa a Tua igreja, Pai, como um canal de bênçãos nesses lugares. Abra, ó Deus, as comportas dos céus e derrame bênçãos na vida deste povo que precisa, Pai. E abençoa a Tua igreja para que seja instrumento do Senhor nesses dias. É a nossa oração, Pai. Entregamos ao Senhor todas as nossas atividades, todo este momento de culto, de adoração, de louvor e de estudo da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Convidar a Esther, nós vamos estar louvando ao Senhor nesse instante. Se você quiser e puder ficar de pé para adorar ao Senhor, senão fique sentado mesmo, não tem problema. Nós vamos entoar o cântico de número 62 do nosso hinário, que tem como título Hino de Gratidão. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Vamos adorar ao Senhor com este cântico. Graças te dou por tudo que fizeste, por a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Quero convidar a nossa irmã Eleni que eleve a sua voz em gratidão a Deus por tantas bênçãos no início deste ano. Com certeza a gente olha para trás e vê quanto Deus foi misericordioso conosco. Vamos orar. Achei bom amigo Jesus, o Salvador, os milhares o escolhido para mim. A nossa teologia. E não somos nós que escolhemos, não somos nós que o achamos, mas Ele nos achou primeiro, Ele nos amou primeiro, é Ele que vem a nós. Mas este hino diz: achei um bom amigo, numa resposta de gratidão por Cristo vir a nós. Então vamos louvar com bastante ânimo a este Cristo Jesus, que é o nosso melhor amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, um forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei, nele tenho fim, me abrigo em tentação. Deixei
Paguei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Vamos ainda louvar com mais um cântico, Beto? Qual mesmo? Ao único que é digno. Depois então nós vamos estar em classe única estudando a palavra de Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Pedi para tirar mais baixo um pouquinho, irmãos. Tomzinho mais baixo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos ao Rei, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Deus seja louvado. Podemos assentar, irmãos queridos. Esse não estava previsto, Beto, por isso eu não te falei, a gente não passou antes aí. Ficou um pouquinho alto, mas tá bom. Vamos dar continuidade. Como nós falamos, a princípio, esse é o nosso primeiro encontro dominical pela manhã com os irmãos. E eu sei que os irmãos estão querendo mais conhecer o pastor do que propriamente ouvir o pastor, se fosse possível, né? Claro que tem que ouvir o pastor para conhecê-lo, né? O pastor, ele tem que ter o ensino, tem que ter a palavra. O pastor tem que ter
a doutrina para ensinar o seu rebanho. E eu sei que este primeiro momento é de bastante indagação, né? Eu também quero conhecer os irmãos, eu também quero conhecer a igreja. A gente está nesta fase de namoro à primeira vista, né? Nosso primeiro contato com os irmãos comigo. E eu sei que no fundo do coração de cada um de nós, como igreja de Cristo Jesus, a gente quer uma solução para que a igreja deslanche, para que a igreja cresça, para que a igreja flua do manancial da graça de Deus, para que vidas se rendam aos pés do Senhor Jesus. No fundo, todos nós queremos isto. E sempre que tem um pastor novo na igreja, e eu vivi isso também na minha vida como membro de igreja, né? Sempre que chegava um pastor novo, era aquela expectativa, era aquele desejo bom de ver coisas novas fluindo, de ver a igreja frutificando mais. Não que os pastores que saíram no passado não fizessem isso, pelo contrário, né? A gente sabe que a igreja tem crescido, mas a gente sempre quer mais. A igreja de Cristo, e isto deve ser uma marca também na vida da igreja: crescimento, maturidade, desenvolvimento, né? E eu me propus a falar algo especificamente à igreja nesta manhã, com base exatamente nesta dinâmica de crescimento. Falar com os professores de escola dominical, falar com a liderança da igreja. Aliás, eu gostaria de saber quem aqui é professor de escola dominical, quem já dirigiu classes, quem já dirigiu sociedades. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que bom que nós temos boa liderança, bom potencial para a gente dinamizar a obra do Senhor. O desafio é como fazer isto com excelência. Como fazer isto de forma que agrade a Deus, que cumpra o propósito de Deus para nós como igreja. Nós não queremos e não devemos nos contentar com o que já alcançamos, né? Nós devemos buscar sempre mais. Foi esta uma das pautas da mensagem de domingo passado à noite, né? Quando Paulo se dirige à igreja de Filipos dizendo: mais uma coisa faço, eu não julgo que já alcancei, eu não julgo que já tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Então esta caminhada ascendente rumo à perfeição, rumo à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, ela deve fazer parte prioritariamente na vida da igreja. Se nós queremos ser canal de bênção para encher esta igreja, para povoar o reino de Deus com vidas transformadas, nós precisamos primeiro ser recipientes cheios da graça. Este é o primeiro ponto, é o primeiro destaque. Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Eu preciso oferecer aquilo que tenho. Aliás, nós só oferecemos aquilo que temos, né? Nós só oferecemos aquilo que temos. E é dever nosso buscar ser cheios na plenitude do Espírito, cheios da graça de Cristo Jesus, para impactarmos, para sermos diferencial na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso relacionamento, e aí vermos frutos, vermos pessoas interessadas em conhecer a Jesus. A lição de hoje, que nós queremos tomar alguns pontos como base na nossa reflexão, a lição de número 10. Quantos estão com as revistas ou sem as revistas aí, por favor? Alguém sem a revista? Eu estou com duas aqui ainda, se alguém tiver sem.
Tem mais lá embaixo? Eu peguei lá algumas e deixei lá ainda. Distribui aqui para os irmãos aí, Vilarinho, vê aqui. Pega lá, Beto, por favor. Ou pede alguém para pegar. Quem mais está precisando da revista? Tá, o nosso irmão Flávio vai buscar. Mas eu quero que você abra a Bíblia em Atos capítulo 17. Nós vamos ler até o verso 9 a princípio. Atos capítulo 17, de 1 a 9. Mas você mantém a Bíblia aberta e nós vamos buscar outros textos na sequência. A palavra de Deus diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoraçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. O tema da nossa lição: fazendo a missão com sabedoria. Primeira pergunta que é interessante a gente fazer aqui: qual é a missão primordial da igreja? O autor ele faz aqui algumas colocações, né? Como, por exemplo, levantar voz profética contra o mal e a injustiça, fazer culto comunitários, entre outras atividades, né? Mas ele ressalta como importância o aspecto da pregação do Evangelho. A igreja tem várias frentes de trabalho. Eu vinha para cá, ainda há pouco, né, me dirigia para o templo e vim pensando na minha história de vida. Como Deus conduziu a minha vida até aqui. Eu sei que muitos, como eu, foram criados no Evangelho desde pequeno. Aliás, quem tem esse privilégio de ser criado no berço do Evangelho? Amém. Aqueles que nasceram também ao longo da vida, que conheceram Jesus ao longo da existência, também é um privilégio. Mas eu sei que quando a gente nasce no berço evangélico, a gente vê coisas maravilhosas. A gente tem um aprendizado. Eu lembro, por exemplo, da minha professora no jardim de infância, ou lá na antiga Liga Juvenil, né? Era aquele primeiro grupo de crianças, não tinha UCP, né? Era a Liga Juvenil. Não sei nem qual a idade, até qual o limite naquela época. Mas eu me lembro da professora, aliás, das professoras, né? E toda uma história que vai seguindo a vida da gente ao longo da existência.
Isso marca a gente, marca de forma maravilhosa. Aproveitando o gancho da palavra do reverendo Adelino ontem, é o pastoreio de Deus sobre nós, são as marcas do pastoreio de Deus ao longo da nossa vida. Isto faz a diferença. Se alguma coisa foi extraordinariamente diferente do que a gente vê hoje no âmbito de pregação do Evangelho, de alcançar vidas, eu, por exemplo, vi Billy Graham no Maracanã, numa grande concentração. Quem teve o privilégio de ir nessa concentração? Vidas se rendendo ao Senhor Jesus, né? Coisa maravilhosa, pregação empolgante, impactante, que perdeu o sentido nos nossos dias, né? As grandes conferências hoje não se falam mais. Mas o fato é que a igreja, ela sempre viveu do testemunho dos seus fiéis. O testemunho de vida dos seus fiéis é que faz a diferença. A história da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, ela mostra isto. Apesar de ter as sinagogas onde Paulo ia, era o primeiro contato de Paulo, porque ele era judeu, tinha todas as tradições, como fariseu, como criado dentro das leis do judaísmo, então ele ia. E sabia que lá ele tinha abertura para falar do Evangelho de Cristo Jesus como uma novidade para os judeus. Então, fazer a missão com sabedoria. Hoje, nós não estamos mais em épocas de grandes concentrações, até por conta do quadro de pandemia que estamos vivendo. Há uma força contrária aí, no meio político, querendo tirar os privilégios até de nós, como igreja, estarmos reunidos, né? Hoje estava ouvindo um vídeo sobre isso. Então, há forças contraditórias ou contrárias à igreja, muito pesadas. Há um arsenal voltado para a igreja, para tirar da igreja este privilégio de estarmos reunidos, louvando e adorando a Deus, que é marca registrada da vida da igreja. A igreja congregada em Assembleia dos Santos, adorando a Deus, é o coração de vida da igreja. É ali que ela adora a Deus em espírito e em verdade, é ali que ela é ensinada na palavra de Deus, é ali que ela cresce na unidade, na comunhão. Então, é marca registrada. Mas precisamos ter estratégia, precisamos ter sabedoria de como alcançar vidas neste tempo tão difícil que estamos vivendo. Não só porque não é mais período de grandes concentrações, e não só porque estamos vivendo ainda em meio à pandemia, mas porque somos igreja de Cristo Jesus e não podemos encruzar os braços. Nós não somos chamados a ser espectadores, nós não estamos diante de um espetáculo. O culto não é um espetáculo na vida da igreja. O culto é orgânico, do ouvir e do compartilhar de cada irmão. Seja através dos louvores, seja através da oração. O culto é dinâmico. Eu preciso entender que eu faço parte de um corpo. Eu preciso entender que eu estou sendo alimentado através do processo da adoração. E é preciso entender, queridos, que nós estamos preparados para fazer a obra do Senhor. A missão que nos foi confiada, ela não pode ficar retida por uma pandemia. Ela não pode ficar retida porque hoje não é mais tempo de grandes concentrações. A pergunta é como eu e você podemos desenvolver a missão com sabedoria, a missão que nos foi confiada. O apóstolo Paulo, neste contexto missionário aqui, a partir do capítulo 17, e especialmente o capítulo 17, é o contexto da segunda viagem missionária.
está na companhia de Timóteo, de Silas, adentrando agora já no novo continente, passando por Filipos, Tessalônica, Bereia, Acaia, Corinto. Este é o percurso na rota da segunda viagem missionária. E em cada lugar ele tem uma estratégia, em cada lugar é um novo desafio. Mas, como o autor da lição, ele destaca para nós, como primeiro ponto, as escrituras sagradas, elas precisam ser base em todos os momentos. E aqui está um ponto que é crucial para nós. A palavra de Deus tem feito parte na sua proposta de vida. Como é que tem sido a sua relação com as Escrituras diante da pandemia, diante do quadro social, diante das dificuldades que temos enfrentado? É preciso a gente entender, né? O apóstolo Paulo não está mais aqui nos nossos dias. Pastor Roberto jamais vai ser um pastor, um Pedro na vida, um Paulo na vida, um Timóteo, coisa parecida. E você também é um instrumento de Deus, assim como eu. Mesmo não sendo e não tendo a capacidade desses homens, mas o desafio é nosso hoje. Deus nos chama hoje pelo nome e nos manda a ensinar. É interessante a gente olhar os três sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, lá no finalzinho, quando Jesus dá as suas últimas orientações. Cada um deles foca de uma forma, mas a base é ensinar, compartilhar o Evangelho, compartilhar o reino de Deus, repartir aquilo que recebemos. Andando pelo caminho, indo por onde for, em casa, aquele texto maravilhoso lá de Deuteronômio capítulo 6, o Shema dos judeus: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, a Ele servirás somente. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. A palavra de Deus está sendo inculcada aos nossos filhos, a palavra de Deus tem sido a dinâmica dentro dos nossos lares. Às vezes queremos que a nossa classe, que o nosso grupo, que o nosso setor de trabalho na igreja seja mais atuante, mais dinâmico, mais participativo. Mas como é que eu preparo para trazer uma lição, um ensino para este grupo? Qual o meu envolvimento para apresentar o melhor de Deus para a minha classe de escola dominical? Seja criança, seja adolescente, todos têm necessidade. Às vezes a gente pensa assim, é criança, mas não precisa muita coisa, basta contar uma historinha, cantar um corinho. Não, pelo contrário, são as crianças que precisam de maior atenção nossa. Ainda mais agora, na era da tecnologia, né? Qual a criança que não tem um celularzinho nas mãos? É muito difícil. Eu tenho lá, agora não posso dizer mais que tenho 4 crianças, porque a minha neta mais velha já fez 13 anos, então já se acha uma mocinha, né? Então já não chamo mais ela de criança. Mas ainda tem os outros menorzinhos com 11, 8, 9, 11, 9 e o menorzinho que está com 3. Então, mas a gente vê o fascínio pela tecnologia. E se nós, como mentores, como professores de escola dominical, não investirmos o nosso melhor para darmos o melhor para eles, nós vamos perder. Não tenho dúvida disso. Essas crianças vão se perder.
Ah, pastor, mas o senhor está sendo muito radical. Não, não estou sendo. É a verdade. Os atrativos do mundo, queridos, são infinitamente mais envolventes. Satanás não joga fácil, não, ele joga pesado. Ele tem as suas armas de todo calibre contra a família, contra a igreja. Ele sabe que a família é o alicerce da igreja e da sociedade, e ele quer destruir as famílias. E ele começa com as crianças, e ele começa com os relacionamentos, e nós precisamos, queridos, ser bem aplicados, se queremos ver crescimento. Aplicados aonde? Na palavra de Deus. O primeiro destaque do autor aqui, a missão é realizada com sabedoria, quando a mensagem pregada é baseada na palavra do pastor, na palavra do professor de escola dominical, baseada nas escrituras. Existe um roteiro para nós, né, na lição. Mas se não for a escritura base de todo esse argumento da lição, não serve de nada. Precisamos ter base na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, com a sua equipe, onde ele chegava, o confronto dele era com a palavra. Ele dizia assim, ó, Messias, o prometido, o ungido de Israel, é o Cristo. O Messias, a palavra no Antigo Testamento, no hebraico, o prometido, ungido. Agora o Novo Testamento é o Cristo. Então, Jesus, Cristo não é sobrenome de Jesus, mas é o título. Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus o enviado, Jesus o prometido de Israel. E ele tem uma missão. E aí na sequência nós vamos ver o segundo ponto do autor, né? A base na escritura, do Velho e do Novo Testamento. E eu quero fazer aqui uma ponte com um quadrinho que eu li, do Martin Lloyd Jones, pastor britânico, né, inglês, do século XX. Ele foi visitar uma capela, já idoso, né, jubilado. Ele foi visitar uma capelazinha do interior, lá numa vila, lá na Inglaterra. E lá assistiu o culto, pastor jovem pregando, muito animado, e no final o pastor veio perguntar para ele, Dom Martin Lloyd Jones, como é que foi a mensagem? Foi boa a mensagem? Ele falou, gostei não. Mas por que, pastor? Você não pregou sobre Cristo? Ah, mas não tinha Cristo na história. O pregador falou, não tinha Cristo no texto. O texto era lá do Antigo Testamento, não tinha Cristo. Aí o Martin Lloyd Jones falou assim, toda vila, qualquer lugar na Inglaterra, você tem acesso a Londres. A grande metrópole Londres. Todo o caminho da Inglaterra, se você quiser, você vai a Londres. Você vai achar uma via principal que vai dar a Londres. Na Escritura, Londres é o Senhor Jesus. Ele é o centro. Ele é o âmago na vida da Escritura, no ensino da Escritura. Todo sermão, toda pregação, todo o ensino da igreja deve estar voltado para Jesus Cristo. O Gênesis aponta para Jesus, o Antigo Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento fala de Jesus e explica sobre Jesus. E o Apocalipse ainda aponta para a segunda volta de forma muito contundente. O Novo Testamento também, né? Então é preciso entendermos isso. Se queremos também fazer a missão com excelência, é preciso entender que a nossa mensagem precisa ser
cristocêntrica. Jesus, ele é o alvo, ele é o centro. Eu li uma certa ocasião uma obra sobre casamento, vida conjugal, e o autor tinha esses referenciais como base. As Escrituras como a base e Jesus Cristo como o fundamento. Base e fundamento estão interligados, né? Mas Jesus é fundamental. O Evangelho, aliás, ele cita o Evangelho, o autor naquela obra que eu li, ele fala que o Evangelho é o fundamento no relacionamento conjugal. Obrigado. O relacionamento conjugal depende do Evangelho também. Parece estranho isso, né? O que tem a ver relacionamento conjugal com vida, morte, ressurreição de Cristo Jesus? Mas tem tudo. Tem tudo. A família, ela depende da obra salvadora de Cristo Jesus. Ela precisa entender, o casal precisa entender que nós temos que fruir deste manancial que é o Evangelho de Cristo Jesus. É Ele quem vai dar liga ao casamento, é Ele quem vai dar liga à vida da igreja, é Ele quem vai fazer a igreja fruir, é Cristo Jesus. O autor prossegue. Eu quero deixar aberto, vou abrir agora para os irmãos falarem também. Os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma participação, a escola dominical é para isso, né? Eu sei que eu às vezes me empolgo um pouquinho mais e talvez fale um pouquinho demais, mas eu quero abrir aqui para os irmãos participarem neste assunto que é muito importante, sobre sabedoria na missão da igreja. Podem falar, um de cada vez. Sim, minha irmã. Muito difícil. A minha bisneta tem 1 ano e 8 meses e ela é tão agitada, ela já pegou o ritmo acelerado que às vezes quando eu tento fazer alguma coisa com ela, eu tenho que segurar ela e falar assim, calma, espera, a Lisa vai ficar com você, calma, porque ela tem que fazer uma coisa para ela. Isso me trouxe mais uma preocupação a esse respeito, porque nós muitas das vezes não nos sentamos nem para ouvir, nem para falar, né? Então eu creio que essa é uma das nossas preocupações, para que a gente esteja trabalhando isso aqui, né? Sentar para ouvir é cada vez mais difícil. Estamos vivendo, logo mais a gente vai compartilhar um pouquinho mais nesse assunto, aos pés do Senhor Jesus, né? O texto que a gente tirou para a nossa reflexão à noite, Maria aos pés do Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 10. Mas é o perfil que nós estamos vivendo na sociedade, tem
implementado nas nossas vidas uma agitação muito grande. Nós não temos tido tempo mais sequer para orar, para tirar um momento em casa de oração. Nós não temos tido tempo. O tempo hoje virou algo assim, se escoa pelas nossas mãos, a gente não vê o dia ir embora, em muitos casos, né? A maioria de nós. E é preciso buscar com disciplina, com meta, como objetivo, a gente ter tempo para estar aos pés do Senhor Jesus, para abrir a nossa Bíblia. Estava contando esses dias na minha casa. Aliás, estava ouvindo minha neta mexer na televisão e passando lá nos filmes, né, no Netflix. Esse já vi, esse já vi, esse já vi, esse já vi, esse já vi. Eu falei, aí eu aproveitei o gancho e falei assim, e quantas vezes você já leu a Bíblia? Você já viu um monte de filme, mas quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Aí ela falou, eu comecei a ler esse ano. Falei, amém, vai até o final. Mas a nossa turminha hoje está aí na Netflix da vida, nas tecnologias, aproveitando tudo que a sociedade oferece, mas pouco estamos investindo nos valores bíblicos dentro dos nossos lares. Muito pouco. É um sonho nosso, viu, minha irmã? A gente ter as famílias como antigamente. Eu me lembro das várias vezes que eu ia visitar meus avós lá em Belo Horizonte e chegava, e eles estavam com a Bíblia aberta, fazendo culto doméstico. E eles não paravam para me receber, nem a mim, nem quem chegasse, eles não paravam o culto doméstico. Você tinha que entrar no ritmo ali, participar do culto. Hoje a gente, às vezes, dá prioridade às visitas que chegam em casa, a gente não vem na igreja, a gente não busca o Senhor. O contexto mudou totalmente. Nós vivemos uma sociedade implementada por movimentos de âmbitos sociais e tudo mais, e Deus está cada vez mais distante, a palavra de Deus está cada vez mais distante, a comunhão com Deus está cada vez mais distante. E a gente quer que a igreja cresça. Como crescer? Com este ritmo, né? Então, por isso, nós falamos lá no início, né? O primeiro alvo sou eu. Como eu estou diante de Deus? Se eu quero mudanças na minha casa, se eu quero mudanças no meu lar, se eu quero meu lar edificado na presença de Deus, como eu estou vivendo? A partir de mim. Eu preciso ser exemplo para os meus filhos, para os meus netos, para quem está à minha volta. Eu preciso gastar tempo aos pés do Senhor. Às vezes a gente vem para a escola dominical, a gente vem para o culto, mas passou uma semana distante demais de Deus e de tudo que diz respeito à vida com Deus. Aí chega na igreja, quer que o louvor impacte a sua vida, quer que o louvor transforme a sua vida, quer que a mensagem do pastor seja aquela mensagem que faça um reboliço na sua vida, mas você está distante de Deus. Ouvir a palavra de Deus fica chato demais. Se o pastor lê um salmo um pouco mais longo, se a liturgia tem muitas leituras, fica tudo cansativo demais, mas é porque nós estamos longe de Deus. A vida com Deus faz com que o culto seja prazeroso. A vida com Deus faz com que nossa vida seja prazerosa. Faz com que as dificuldades, as calamidades, os problemas que nos envolvem sejam amenizados. Nós não somos isentos deles, né? A gente passa por enfermidades, a gente passa por problemas, aflições, angústias, como o pastor Adelino enfatizou ontem. Nós não estamos dentro de uma redoma de vidro, isento a todas essas moléstias. Beto estava ali compartilhando comigo de uma enfermidade degenerativa que o acometeu. Né, Beto?
mas nem por isso está deixando de servir a Cristo, adorando, buscando. E a gente louva a Deus assim, queridos. Quanto mais busca de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo é exemplo para nós disso, né? Ele fala lá do seu espinho na carne, que ele clamava a Deus, e Deus disse: a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como a gente tem buscado a Deus. Terceiro ponto que o autor destaca para nós aqui, é que a missão, ela é realizada com sabedoria, quando desenvolvida em equipe. Isso é maravilhoso demais na vida da igreja. E aqui eu quero enfatizar o seguinte: pastor é importante demais na igreja, né? Como o reverendo Adelino também veio estar bastante ontem, né? Foi uma cerimônia muito bonita, uma mensagem muito importante, falando do pastoreio de Deus, no Salmo 23. Mas é muito importante que a gente entenda que nós dependemos uns dos outros. A igreja é esse organismo. Quanto mais a gente trabalha em equipe, quanto mais a gente trabalha na dependência uns dos outros, quanto mais a gente trabalha se humilhando, o problema todo e que pesa muito na vida da igreja é o orgulho. Eu sei mais, eu tenho mais experiência, eu toco melhor do que o Beto, eu canto melhor do que fulano, então deixa comigo, faço tudo, né? Aí quando vem um irmãozinho, não, você não tem vez não. Então começa, né, essa dificuldade com o nosso preciosismo, com a nossa vanglória, a nossa prepotência. Queridos, a igreja é um organismo, onde nós precisamos entender que o nosso irmão, ele é tão bom quanto eu, ou tão pecador quanto eu, né? Depende da forma como a gente vê, né? Tão dependente de Deus quanto eu. Mas Paulo diz que nós devemos considerar os outros superiores a si mesmo. Paulo escreve na carta a Filipos e fala sobre isso. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vivam em unidade, vivam na dependência uns dos outros, vivam pensando que não somente no que é seu, mas naquilo que é do seu irmão. O seu irmão está precisando, está com dificuldade. Compartilhe das suas bênçãos, compartilhe com o irmão. Como é importante, queridos, como é importante. Eu sei que talvez você tenha muitas experiências, mas eu vou contar uma da minha vida. Aliás, eu gostaria de a Suzana contasse aqui, né? Mas ela talvez não queira contar. Uma experiência que eu vivi quando meus filhos eram pequenos. Eu estava no quartel trabalhando, saía de manhã cedinho, ia para o trabalho. E nessa época eu estava em Duque de Caxias, ali na Washington Luiz. Era recém-formado, terceiro sargento. E em casa, uma casa que a gente tinha comprado há pouco tempo, uma casa muito humilde lá em Magé. Anteriormente eu tinha mudado para Cachoeira de Macacu, e aí voltei para Magé e morei numa casinha muito humilde, muito simples. Forro de madeira, telhas de barro, quando chovia era um Deus me acuda, a água entrava por tudo quanto era lado na casa. Um belo dia, eu saí para o trabalho, meu filho menor, que tinha por volta de 3 aninhos, brincando lá com vela, não deu certo. Depois que eu saí, ele pegou a vela, foi fazer lá uma experiência que ele tinha visto na televisão e não deu certo. Ele pegou aquela vela e jogou dentro do guarda-roupa. Um guarda-roupa que eu tinha no quarto onde eles tinham um beliche, uma beliche onde minha filha dormia em cima e ele embaixo. E ele jogou dentro do guarda-roupa lá onde eu tinha minhas fardas, um monte de coisinhas lá guardado. Ele jogou lá. E aí, pela misericórdia de Deus, minha filha acordou, que estava em cima e já com o quarto em fumaças, né? E aí foi lá, chamou a mãe. A mãe veio, começou a querer apagar e não conseguiu. E mandou: filha, vai para a rua e clama por socorro. Grita, chama os vizinhos, faz alvoroço lá. E ela foi, pequenininha. E foi e chamou. Pela misericórdia de Deus, né? Os vizinhos acolheram e o fogo
foi amenizado, foi apagado, né? Os bombeiros de emergência lá, os vizinhos quebraram o telhado por cima, botaram o cano, ligaram lá com a bomba, conseguiram apagar o incêndio. Quando eu cheguei em casa à noite, a casa já estava toda lavada, só estava o cheiro forte ainda de fumaça, né? Mas a casa, que era toda forro de madeira, só queimou o quarto com o guarda-roupa, né? O forro do quarto. Porque Deus é misericordioso, queridos. Mas isso prova, aliás, esse é só um detalhe da história, né? O detalhe é que quando a minha esposa foi, elas tinham um grupo de oração, a gente estava começando um trabalho lá no bairro, né? Uma congregação, e tinham as irmãs num grupo de oração. Quando ela foi ao encontro deste grupo, elas estavam em oração por nós, mostrando que a mão de Deus já estava sobre todo aquele quadro. Como é importante, queridos, a gente depender do Senhor. Como é importante a gente passar pelo vale sombrio, mas saber que a mão do Senhor está estendida sobre nós. Eu podia ter perdido meus filhos ali, eu podia ter perdido a minha casa toda ali, mas Deus foi misericordioso. Por quê? Porque a igreja estava orando por mim, porque Deus providenciou socorro oportuno naquela ocasião. Deus é misericordioso, mas Ele usa a igreja é instrumento de Deus. Deus não vai mandar o anjo do céu e tomar conta da sua vida e cuidar dos seus detalhes. Deus vai usar um irmão, vai usar uma irmã. Nós somos esse instrumento de Deus para ser bênção uns aos outros. E nós precisamos entender que somos uma equipe. Assim como o apóstolo Paulo, ele tinha sua equipe missionária. E é importante a gente ver quando Paulo ele é levado meio que à força, assim, ele sai de Bereia, um grupo leva ele vai para Atena, ele deixa lá Silas e Timóteo. Fala, vocês fiquem aqui, o perseguido aqui sou eu. E eles levam ele para Atenas, mas ele deixa alguém lá para cumprir, fala assim, ó, tão logo a coisa tenha condição aqui, as coisas estejam em andamento, vocês vão e se encontrem comigo. E quando eles vão, Paulo já está lá em Corinto, né? Já tinha passado por Atenas, já está em Corinto. O trabalho missionário em equipe, como Deus é misericordioso. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Nós dependemos uns dos outros. Não há trabalho isolado, não há trabalho solitário, não há aquele que diz assim, não, eu faço, aqui sou eu. Não. Pelo contrário, há um texto maravilhoso que eu gosto muito, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que fala sobre isso, está aqui na lição também, que Paulo diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja, é um trabalho de parceria, de equipe, visando o quê? Visando a sequência. Você vai instruir pessoas, preparar pessoas para continuar a obra. A obra não termina em mim. A obra precisa continuar até que Cristo volte. Então eu tenho que preparar liderança. Eu tenho que preparar irmãos. Como foi importante todo aquele ensino que eu aprendi lá na Liga Juvenil. Depois passando pela adolescência, pela UMP, né, os setores da igreja, os departamentos, as sociedades internas, como é importante, mostrando este organismo, esta unidade, este companheirismo. A igreja, e a igreja presbiteriana, não quero aqui tecer comentário
desfavoráveis, criticando nenhuma outra denominação. Eu sei que alguns irmãos aqui vieram de outras denominações, né? Mas a igreja presbiteriana, ela tem um sistema que é maravilhoso. Eu não sei porque às vezes eu ouço crítica que já não está mais funcionando esse setor ou aquilo, esse jeito ou aquilo. Os departamentos, as sociedades internas, por quê? Porque é uma liderança envolvida dentro da sua própria faixa etária, comprometida com o evangelho, dentro da sua própria faixa etária, fazendo com que a igreja cresça dinamicamente. Cada sociedade, cada faixa etária, né, trabalhando com um só propósito: crescimento, maturidade, a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, a busca do alvo, né, da excelência, da suprema excelência que é Cristo Jesus, coroa de glória. Essa é a dinâmica na vida da igreja, mas em companheirismo, em parceria. Então, a missão, ela é desenvolvida com sabedoria quando desenvolvida em equipe. As sociedades internas da igreja são equipe, sim. Podemos até melhorar de alguma forma, né, diante das teorias e das técnicas que já se encontram à nossa disposição. Podemos dinamizar as sociedades internas, mas não podemos desprezar jamais. Porque desprezar é a mesma coisa que jogar fora algo que funcionou até aqui, algo que deu certo até aqui. Não sei se é na carta aos Filipenses que Paulo diz assim: escrevo as mesmas coisas. Para vós não é pesado, mas eu vou repetir, eu escrevo as mesmas coisas. Eu vou manter, é na carta aos Filipenses, sim, no capítulo 3, que Paulo diz isso. Olha, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Então, repetir coisas que dão certo, coisas que são necessárias, é um perfil da igreja, é uma marca da igreja. Ah, mas nós estamos no século 21, pastor. A gente precisa ser... É uma das características, né, do século 21 é a inovação. As coisas mudam da noite para o dia. Como diz o filósofo Zygmunt Bauman, é uma sociedade líquida. As coisas fluem de forma assustadoramente. O que era ontem já não é hoje, o que hoje já não é mais amanhã. Mas a palavra de Deus é imutável. E a gente precisa entender isto. Podemos adequar muita coisa, mas não podemos perder a essência. Não podemos perder a primazia, o zelo, o amor pela palavra de Deus. Jamais podemos pensar em mudar a palavra de Deus, como um pastor aí mencionou recentemente, né? Temos que adequar a palavra de Deus precisa ser relida, precisa ser reescrita, né? Jamais, na nossa concepção teológica, jamais, ela é infalível, ela é imutável. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará, disse o Senhor Jesus. Então, valores imutáveis. Por último, a missão é realizada com sabedoria. Acho que já extrapolei o tempo, né? Mas eu vou terminar. Quando a mensagem é inteligível. Aqui está um ponto que eu, quando eu li a lição, estudei a lição, eu falei: Senhor, isso é para mim. Eu confesso que eu preciso aprender a pregar uma mensagem mais inteligível. Não é fácil, não. Eu digo isso em relação às pessoas que nos cercam. Esses dias eu fui comprar uma estante que a Suzana achou na internet. A gente precisava de comprar uma estante para botar livros, né? Estante metálica. Aí fui lá comprar.
E aí cheguei lá, fui desmontar e o esposo da moça que estava vendendo veio me ajudar. E aí começamos a conversar. E a conversa tem que dar. Conversa que envolve crente tem que dar sempre na Bíblia, né? Não tem jeito. Mas a gente, depois que conversa, a gente percebe assim, poxa, eu podia ter sido melhor. Eu podia ter aproveitado melhor. A gente fala, a gente testemunha, a gente prega, mas fica sempre com aquele desejo assim, faltou algo. Então, queridos, a mensagem precisa ser inteligível. Eu preciso zelar por isso. E tem uma coisa que facilita muito na vida do crente, para colocar em prática isso. Sabe qual? Decorar a palavra. Quando você decora a palavra de Deus, fica bem fácil de você expor a palavra inteligivelmente. Você não está preocupado com conceitos teológicos, você não está preocupado com ideologias, você vai expor a palavra, você prega a palavra. E aí é preciso que você tenha decorada ela no teu coração, na ponta da língua. E Deus se encarrega de trazer a sua memória, você vai dizendo, você vai citando. Prega a palavra. Em tempo oportuno ou não, pregue a palavra. Que Deus nos dê sabedoria, irmãos. Que Deus nos capacite para cumprir a sua missão como igreja. Os desafios são grandes, os tempos são maus. Sim, fala. Ofertório, né? Flávio não me falou sobre isso, viu, Flávio? Então, vamos fazer um momento de ofertório. Era para ter sido feito no início, né, no momento dos louvores, mas nós vamos fazer agora ao final. Então, concluindo, vamos suplicar ao Senhor que nos capacite para cumprir a sua missão com sabedoria, em todos os âmbitos. Usando a Escritura, centralizada em Cristo, com companheirismo e com sabedoria. Esses são os 4 pontos e a dinâmica necessária na vida da igreja. Vamos orar, pedindo ao Senhor que aplique ao meu e ao teu coração esses ensinos e nos dê meios de executá-lo para a glória e honra do nosso Deus. Pedir ao nosso irmão presbítero Edson que eleve sua voz, suplicando as bênçãos de Deus na aplicação em nosso coração deste estudo. Vamos entoar então mais um cântico. 32. Nós vamos entoar esse cântico enquanto fazemos nossas ofertas e dízimos para consagrar ao trabalho do Senhor Jesus em nossa igreja. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca
tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra, nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu das que segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir aqui doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Nossa irmã Terezinha estará orando, consagrando os nossos dízimos e ofertas, agradecendo ao Senhor por este momento. Oremos. Pedimos, Senhor, por mais uma vez estar na tua casa, por esse dia, Senhor, por todos que estão aqui presentes. Graças te rendemos porque tu és o nosso único Deus e sabemos que o Senhor traz, congrega a nós e coloca sobre nós, Senhor, a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, fora de hora e a hora certa que o Senhor nos enviar. Nós queremos consagrar esses dízimos e ofertas, que sejam usados para a tua obra, que sejam, Senhor, para glorificar o teu nome. Amém. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, que tu és o nosso único Deus, o Salvador, Senhor, das nossas almas. Obrigada, Senhor, pela vida eterna que o Senhor nos concede através do teu Filho amado, Cristo Jesus. Colocamos tudo em tuas mãos, te pedimos, Senhor, para tudo que for feito nesta casa, seja feita para a honra e glória do teu nome. Amém. Peço perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito sejam sobre vós, irmãos e irmãs, escola dominical, igreja do Senhor Jesus, na missão de pregar o Evangelho, hoje e sempre.
em paz.